Olá pessoal, hoje eu estou aqui para tirar mais algumas dúvidas de vocês. Hoje referente à questão que a gente tem muita dúvida referente à questão da validade do CA, né? Então a gente às vezes confunde muito a questão validade do CA, validade do EPI e vida útil do EPI. Então eu vim aqui mostrar alguns parâmetros e algumas explicações referente a esses três tópicos que vai ser de suma importância para a questão do E-Social. Primeiramente, a validade do CA. O que seria a validade do CA? A gente sabe que no Brasil, para comercializar um produto e chamar ele de equipamento de proteção individual, é obrigatório que as empresas emitam o CA. Tire esse CA emitido pelo Ministério do Trabalho, em conjunto com a Fundacem e com o Inmetro. O CA nada mais é do que o direito do fabricante, do importador, de comercializar seus produtos dentro do território nacional, falando o que é um CA. Então, a validade do CA ela é estritamente importante, principalmente para a questão do fabricante e do importador. A gente, consumidor, a validade do CA simplesmente serve para a gente saber se aquele produto ainda tem o direito de ser comercializado como EPI. Então, existe uma grande preocupação da categoria, existe uma grande preocupação das empresas quando a gente vê uns tabus referentes. Eu posso utilizar o EPI com o CA vencido, né? E a gente tem alguns pontos relevantes para isso. Primeiramente, se o CA tiver vencido no site do Ministério do Trabalho, nós precisamos entender o porquê. Porque todo EPI ele vai ser renovado o seu CA. Então, existem alguns pontos que cancela, deixa de estar válido o CA. Primeiro, o fabricante ou importador não querer mais comercializar aquele produto dentro do país. Então ele simplesmente deixa de mão, não manda mais os equipamentos para teste, consequentemente o CA fica válido no sistema. Uma outra preocupação que a gente tem que ter, principalmente para checar a questão do CA vencido, é se existe alguma restrição por parte do Ministério do Trabalho, ou seja, se existia um cancelamento daquele CA por algum problema que existiu sobre ele, ou se existia uma restrição do Ministério do Trabalho, seja por qualquer acidente que ocorreu, e aí ficou aquela questão se foi culpa do EPI ou não, do uso do EPI ou não inadequado. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, sempre que tiver um EPI vencido, a gente sondar no site do Ministério do Trabalho ou do próprio fabricante do EPI do porquê daquele CA está vencido. Se simplesmente porque o fabricante não quer mais comercializar aquele produto, ou se existe realmente uma restrição do fabricante, do Ministério do Trabalho com aquele EPI. Um outro ponto importante que a gente precisa entender é o seguinte: se eu sou um consumidor final, comprei um equipamento de proteção individual e o CA vence, não necessariamente eu vou precisar descartar aquele EPI. Existe uma nota técnica emitida pelo Ministério do Trabalho, nota técnica 146, vocês podem consultar no site de busca, e vocês vão verificar que o Ministério do Trabalho ele deixa claro que o EPI ele pode ser sim usado, desde que tenha sido adquirido com a data da validade ainda do CA, ou seja, eu comprei, tenho ele com estoque na minha empresa, 6 meses depois o CA venceu, eu posso continuar usando aquele EPI até que ele se desgaste na sua plenitude e eu possa descartar e não comprar mais, tá? Sendo que a nota técnica ela é restrita exclusivamente ao consumidor, fabricante, representante, comerciante, distribuidor. CA venceu, ele tem que ser retirado das prateleiras, ele não pode ser comercializado EPI se o CA tiver vencido. Então, CA vencido, somente o usuário final tem o direito a fazer uso, guarde a nota técnica para efeito de auditoria ou de fiscalização, e vocês comprovarem que vocês compraram efetivamente aquele EPI anterior à data de cancelamento, de vencimento do CA. Sendo que isso para uma restrição se for o fabricante que deixou de produzir, ou seja, não quer mais comercializar aquele EPI. Se esse EPI ele for comercializado com o vencimento, o distribuidor, o fornecedor, ele pode ser penalizado sim pelo Ministério do Trabalho. Tá? Então fica essa dica para vocês aí. Então, validade do CA exclusivamente para você saber se aquele produto é um EPI ou não, tá? Então não existe nada mais do que isso. Então a preocupação que a gente tem que ser com o CA é simplesmente se aquele produto, se aquele importador, aquele fabricante, ele continua deixando o seu equipamento apto para ser comercializado como EPI no país, tá? Validade do produto. Validade do produto nada mais é do que o cumprimento ao direito do consumidor. Isso é normal também, notório. Todo produto comercializado no país
tem que ter um prazo de validade, seja ele um prazo determinado ou seja ele para alguns produtos vai vir lá validade indeterminada. Por quê? Porque tem produtos como alguns protetores auditivos, luvas que são polímeros que não tem uma restrição de validade, né? Então a gente às vezes vê no site do fabricante recomendações de troca. Por exemplo, eu estou aqui com um capacete de segurança. Então, o capacete de segurança, ele não possui validade, ele possui uma orientação por parte do fabricante, de alguns fabricantes, recomendando a troca do casco a cada 5 anos. No caso especificamente de protetor tipo plug, a maioria deles agora, com a nova questão do Inmetro, do próprio direito do consumidor, eles vêm com prazo indeterminado. Alguns outros de espuma, por exemplo, o de espuma ele vem com prazo de 2 ou 3 anos. Então, a validade do produto ela vai ser decorrente dos testes, ou se ele vai degradar com o passar do tempo, ou se ele vai ter uma mudança físico-química, e aí sim coloca a validade. Algumas preocupações com prazo de validade que a gente tem que ter é de alguns produtos, principalmente cartucho químico, que ele tem um prazo de validade lacrado e um prazo de validade aberto, ou seja, enquanto ele estiver lacrado na sua embalagem, né, principalmente os cartuchos químicos, ele tem uma certa validade, ou seja, de 2 ou 3 anos, de acordo com cada fabricante. Após abrir ele da embalagem, por se tratar de produtos que têm a base de carvão ativado, por si só, independente do spoiler ou contaminante ou não, ele começa a trabalhar sozinho. Por isso que a maioria dos cartuchos químicos, ele vem com uma taja branca nele, que é justamente para quê? Na hora que eu vou aplicar ele no usuário, eu vou entregar ele ao usuário, dato aqui, a data que eu estou fornecendo esse produto. Porque no caso específico do filtro, do cartucho químico, ele serve como se fosse um alimento. O alimento, quando você chega no supermercado, você lá, ele vai dar de 6 meses, depois aberto, consumir em 3 dias. Então é recomendado para cartuchos químicos que não ultrapasse 6 meses depois dele aberto, né? Cada fabricante também pode dar uma orientação diferente de acordo com o tipo de produto, com o tipo de carvão ativado que ele coloca dentro. Mas, usualmente, normalmente, você não pode ultrapassar os 6 meses de utilização depois do cartucho tirado da embalagem, principalmente do cartucho químico, né? Para as luvas, proteção auditiva, tipo concha, a mesma coisa, eles são produtos que não têm validade, são produtos que não são perecíveis, são produtos que não necessariamente eu preciso dizer que ela vale 1, 2 anos, porque são polímeros, como o calçado de segurança da mesma forma, né? O calçado de segurança especificamente, a gente tem que ter um cuidado e ler a embalagem, ler um rótulo, porque especificamente o calçado de segurança tem um item que dá nos calçados que são hidrólisos, ou seja, quando está armazenado. Então, o grande risco do calçado de segurança não é uma validade posterior, e sim a questão do armazenamento. Calçado de segurança hoje não pode ficar armazenado por tempo superior a 12 meses ou a 18 meses, a depender do fabricante, a depender do tipo que usa. Se for somente PU ou se é o TPU hoje, que é uma mistura de alguns polímeros, de alguns poliuretanos, tá? Então, mas não existe validade desses produtos, tá? Então, a validade do produto ela vai estar simplesmente atrelada à questão do direito do consumidor. Todo produto deve vir validado. Quando vem determinado, vocês colocam, tá? Então, só para trazer esses dois adendos. Validado do CA, estritamente para a questão de comercialização do produto como EPI. A gente sabe que no Brasil, todo equipamento para ser considerado como EPI tem que ter o CA, tá? E a validade do produto, o direito do consumidor é uma coisa simples. Todo produto vai vir com a sua data de validade, ou com, se não tiver validade, vai vir lá com prazo determinado. E o terceiro item, que é a vida útil do EPI. Esse sim é o mais importante e é o que vai precisar a gente ter um cuidado com o E-Social, né? O nosso dia de fiscalização, que é um grande gargalo também quando a gente tem perícia judicial. Por quê? Porque as empresas não determinam a vida útil do produto. E quando o perito pega, ele vai levar em consideração a questão de sujidade, a questão de onde você trabalha, todas essas questões, e aí vai ponderar se você fornecer um EPI de forma sistemática ou não. Então, o que seria a vida útil do EPI? A vida útil do EPI, a maioria dos EPIs, por não ter um tempo de validade, ou mesmo a questão do CA, que a gente não leva em consideração, ela vai ser determinante o tipo de atividade, o tipo de agente, quanto tempo de exposição, qual é a minha sujidade desses produtos para eu determinar esses itens. Como é que eu vou fazer isso? Analisando os postos de trabalho, analisando os tipos de atividade, analisando as exposições, analisando as concentrações que eu estou buscando, tá? Para que a gente possa determinar dentro de cada empresa. A vida útil, gente, ela é diferente, ela é independente, mesmo do setor de trabalho. Eu posso ter um setor de trabalho na minha empresa, que a vida útil de uma luva é 1 semana.
Eu posso ter um outro que a vida útil é 30 dias. Por quê? Porque vai depender do tipo da atividade, do tipo da sujidade, do tipo da contaminação, do tempo de exposição que eu vou estar expondo aquele EPI, e aí eu vou determinar. Para alguns itens específicos, no caso da proteção respiratória e da proteção auditiva, a gente tem que ter um grande cuidado, porque hoje existem alguns parâmetros que não é colocado. Ou seja, eles hoje, os fabricantes, eximem da questão da vida útil do EPI. Então eles colocam que a vida útil do EPI vai depender do uso contínuo ou não do tipo do agente. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque se eu não determinar isso dentro do meu programa, dentro dos meus programas, dentro da minha empresa, eu deixo isso solto. Então, num caso de uma perícia, o perito vai julgar a vida útil do equipamento, que não seria muito coerente. O correto é que a empresa determine. Então, eu tenho o meu PCA, dentro do meu PCA eu vou determinar a vida útil do meu protetor auditivo, não ultrapassando os limites, é claro, estabelecidos dentro dos fabricantes, que, por exemplo, o protetor auditivo tipo plug recomenda que não ultrapasse 12 meses. Já para o tipo concha, geralmente os fabricantes recomendam o quê? A concha a cada 2 anos, sugere a concha trocada a cada 2 anos, mais o kit higiênico, que seria a espuma e a proteção acústica, que seja trocado. Alguns fabricantes recomendam a cada 6 meses e alguns fabricantes recomendam a cada 12 meses, não ultrapassar 12 meses. Quando a gente fala em recomendação, ela transfere para a gente esse item, ou seja, já que ela está dizendo que é recomendado, que é recomendado não é obrigatório. Então a gente precisa entender e a gente criar o nosso programa. Ou seja, se eu estou num ambiente com muita sujidade, um ambiente muito hostil em termos de agressividade com poeira, com particulares, com produtos químicos, eu vou determinar uma vida útil menor desses produtos. Por quê? Porque ele vai reagir. A gente tem que entender que quase todos esses produtos são produtos químicos à base de polímero, que a depender do tipo de agente que eu esteja trabalhando, eu vou ter uma vida útil maior ou menor. Vamos dar um exemplo no plug, o protetor auditivo. Se eu trabalho numa área limpa, onde a pessoa pega seu plug e coloque no ouvido e vá trocando consequentemente, a gente vai ter uma vida útil um pouco maior. Mas se eu trabalho como mecânico, eu trabalho como lubrificador e melo muito minhas mãos e toda hora estou pegando nesse plug, então a vida útil desse plug tem que ser bem menor. Então a escolha se eu vou usar o plug ou concha e a determinação da vida útil de cada um, isso é obrigatoriedade de cada empresa, ou seja, a empresa dentro dos seus programas vai determinar a troca desses EPIs, tá? Não desrespeitando, é claro, as orientações que tiver dentro de cada fabricante. Então tem fabricante que restringe realmente, cada 2 anos deve trocar, então você não pode ultrapassar aquilo respeitando as orientações dos fabricantes, tá? Então a gente tem que ter um cuidado com isso. Para a proteção respiratória, a mesma coisa, Existe uma grande briga, PCA, PPR é obrigatório. Se existe o risco, tem que ter o programa. Então, se você tem um risco respiratório, deve sim ter um controle, deve ser determinado a vida útil do filtro, baseado em quê? Baseado na mesma coisa, sujidade, exposição, concentração dos agentes, para que a gente possa determinar, porque uma máscara, por exemplo, dessa descartável, ela pode durar um dia ou 15 dias, uma semana, vai depender do tipo de atividade, do tipo de concentração que eu tiver. Com um adendo, um cuidado, muitas empresas gostam de adquirir esse tipo de equipamento escuro, cinza, alguns pretos, isso aqui geralmente porque tem algum carvão ativado, ou alguns comercialmente usam essa manta escura. E eles preferem fazer esse tipo de uso dessa manta escura para evitar sujidade, ou seja, eu escondo que o respirador está sujo. Isso pode ser feito? Não é correto. O correto é que você tenha um controle do tempo de vida útil desse equipamento, determina a vida útil desse equipamento, independente se eu vou me preocupar se está sujo ou não. Se eu manter ele sujo, ele vai estar contaminado. A gente sabe que para efeito de alguns cartuchos químicos, uma sinalização se o cartucho está saturado ou não, é a gente ter uma resistência maior quando a gente for respirar, quando a gente for inalar, que o filtro não é para ter resistência, muito mínima a resistência que ela deve ter, ou se eu estiver sentindo um odor. Então, se eu estiver sentindo um cheiro característico daquele produto que está passando, 2 pontos. Ou o filtro está incorreto, ou o filtro está saturado, ou seja, ele não consegue mais fazer a característica física dele, que é de filtrar aquele agente. Então, é um dos fatores. Mas a gente não pode ver isso. Então, o CESP da empresa, ela deve sim montar o seu programa, montar o seu plano de vida útil dos seus equipamentos. Seja de luva, seja de proteção auditiva, seja de proteção na cabeça, porque por mais que a proteção na cabeça o fabricante recomende a troca do casco em 5 anos,
A gente tem que levar em consideração se o cara trabalha no céu aberto, trabalha no porto, trabalha o tempo todo exposto ao sol, lembrando que isso é um polímero, reage com o sol o tempo todo, então na hora que ele vai ficando perdendo a cor, ele vai ficando quebradiço, teve um quebrado, rachou, ele tem que ser substituído independente do tempo de vida útil dele. Mas todo SESMIT, todo profissional, ele deve sim, nos seus programas, estabelecer dentro da sua empresa a vida útil do equipamento. Então a vida útil do equipamento, ela é dada exclusivamente pelo SESMIT da organização, né, por alguém dentro da organização, de acordo com risco, concentração, tempo de exposição daquele agente, né? E levando algumas considerações como sujidade, como tipo de atividade, que isso vai fazer com que reduza a vida útil. Tá? Então, só recapitulando, CA, né? Obrigatoriedade para todo produto ter o CA para comercializar no Brasil. Validade do produto em metro, ou seja, obrigatoriedade, direito do consumidor, todo produto tem que ter o tempo de validade, mesmo que ele venha como indeterminado, e vida útil do EPI, sim, esse sim, cabe a nós, como SESMIT, determinar dentro da minha organização, dentro da minha empresa, ou mesmo um consultor, determinar o tempo de troca desse produto. Então, vida útil nada mais é do que eu determinar em quanto tempo eu vou fazer a vida útil desse equipamento. Um cuidado. Olhe sempre o que está no manual do fabricante, porque ele já traz algumas dicas. Né? A gente percebe, aqui eu não trouxe um creme protetivo, mas a gente percebe que, por exemplo, um tubo de creme de proteção, veja a vida útil e a quantidade de aplicação daquele creme. Geralmente um tubo de creme de proteção, ele vai entre 30 a 40 ou no máximo 60 dias, dependendo do tubo. Então, você não pode, se o fabricante está dizendo que aquela quantidade é para ser usado durante 30 dias, você não pode estabelecer como vida útil que aquele creme é para durar 6 meses. Então, olhe a restrição do fabricante, porque foi projetado, foi desenvolvido um tempo suficiente para aquilo. Então, a gente precisa ter um cuidado. Então, mais uma vez recapitulando, CA, obrigatoriedade do produto ser comercializado no Brasil, validade do produto, direito do consumidor, a gente não pode usar. Se o produto vencer, o CA está válido, o produto venceu, tem que ser descartado, porque aí é direito do consumidor, não se pode fazer uso de um produto com a validade vencida. E vida útil, esse é subjetivo, porque cada empresa, respeitando o que o fabricante diz, cada fabricante fala de uma forma diferente o tempo de vida útil do equipamento, quando eles restringem ou pelo menos eles sugerem, e a gente vai fazer o nosso, respeitando os limites de proteção de cada um. Então, se eu trabalho numa área que tem uma sujidade muito grande, eu não posso estabelecer que um filtro, que um respirador descartável com protetor aditivo tipo plug, ele passe muito tempo de utilização. Então, cuidado com isso, para que vocês não ocorra dentro do próprio E-Social ou até mesmo uma perícia trabalhista, de ser pego, como as pessoas colocam, que você não fornece de forma sistemática. Então, fornecer de forma sistemática, ele tem que estar muito bem amarrado dentro dos seus programas, determinando através de estudo que esse EPI tem aquela validade, tem aquela vida útil dentro das suas organizações. Tá? Espero ter contribuído com mais esse vídeo. Mais para frente a gente vai estar colocando mais alguns outros. Obrigado, um bom dia para todos.